Agora, nós vamos fazer as atividades, né? Que são 2 páginas aqui sobre o assunto, sobre este conto. A primeira e a segunda pergunta, eles têm um balãozinho, tá vendo, ó? Eles você não precisa escrever, é só para você pensar, que seria pra gente conversar em sala, mas como a gente não tá junto, então você só pensa, ó. Quando eu falei o casco do jabuti, você imaginou como que era a história? Você teve uma ideia certa? E você achou legal essa história? Será que ela era real? Claro que não, né? É um faz de conta, né? Uma história inventada, mas de um assunto real, que é o casco do jabuti. Mas eles inventaram, justificaram uma coisa diferente. Daí ali você vai responder, ó. Quem são os personagens desse conto? Qual destas personagens é a principal? Qual característica é atribuída ao jabuti no início do conto? Característica, foi dito então que o jabuti era ganancioso, né? Vocês lembram? Releia o início do conto. Então tem um pedacinho ali, você vai reler e daí ele te diz. Sublinha a expressão que indica quando a história provavelmente aconteceu. Quando que foi, lembram? Eu falei no comecinho também. Daí você tem que clicar ali, ó, se ele é determinado com exatidão e só pode ser compreendido pelos leitores que viveram nesta época, ou não é determinado com exatidão e pode ser compreendido pelos leitores de qualquer época. Qual foi a solução dada pelo jabuti quando os pássaros lhe pediram que ele não poderia ir à festa, porque não tinha asas? Ele foi bem esperto e pediu uma coisa. O que que ele pediu? Né? Antes de continuar, eu quero pedir para vocês fazerem mais uma coisa aqui, ó. Na história, tá cheio de anotações que eu fiz. Mas eu quero que vocês pintem os recuos aqui, ó. Tá vendo? Quando começa um parágrafo. Quando começa o parágrafo, a gente tem que fazer um espaço para começar o parágrafo. Vocês lembram disso? Eu quero que vocês pintem esse espacinho para vocês verem quantos parágrafos tem, tá bom? Continuando a ler. Qual foi o nome escolhido pelo jabuti para usar na festa? Por que ele escolheu esse nome? Sacanagem, né? Esse nome dele. O que os pássaros fizeram para se vingar do jabuti? E os pássaros também fizeram errado, né? Porque o jabuti tinha feito uma sacanagem. Mas a hora que os pássaros se vingaram, eles fizeram errado também. Não foi legal se vingar. O que você achou dessa atitude dos pássaros? É bem o que eu acabei de falar. Eu achei uma sacanagem. Como você agiria se estivesse no lugar deles? Então fale. Pode ser sincero. Vocês iam querer se vingar também? Vocês só iam ficar chateados, iam chorar? Conta o que vocês fariam se estivesse no lugar dos pássaros. Pensa que você poderia estar no lugar do jabuti também. E por mais que ele tenha feito errado, no final ele caiu e se machucou, né? Releia outro trecho. Então tem um outro pedacinho aqui do conto, ó. Quando o jabuti terminou de comer, não havia sobrado mais nada. Furiosos, os pássaros pegaram as penas que tinham dado a ele e foram embora. Ele tá perguntando aqui, ó, a palavra em destaque, ele, se refere a quem? O que a história narrada nesse conto busca explicar? Ela explica uma coisa. O que que é? Então é isso, pessoal. Respondam tudo lá, leiam de volta o texto e contem pra mim o que vocês acharam.